Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao 26. É uma leitura um pouco extensa, mas uma história. Nós precisamos lê-la toda. Josué 7 é o sexto livro da Bíblia. A partir do versículo 1. Encontraram? Amém? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E, então, que farás ao teu grande nome? Então, disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará. Segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e todo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá.
Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E, fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e, depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, desejamos, meu Pai, de todo o nosso coração, e de fato, meu Senhor, o que nós cantamos agora na última música, no último louvor, seja verdade em nossas vidas, que nós te amamos com muita intensidade, meu Senhor. E agora queremos te pedir, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, meu Senhor, venha a suprir e a cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Que ela possa, meu Senhor, nos edificar, que ela possa, meu Senhor, nos consolar, e que ela possa, meu Senhor, nos exortar. Que ela cumpra, meu Senhor, a sua função na nossa vida, que ela encha o nosso coração, que ela venha naquele lugar, meu Senhor, do nosso coração, que somente o Senhor conhece, que ali, meu Senhor, ela fique e que ela produza muitos frutos, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em algum momento, quando você está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você já se perguntou como que Deus trata o seu povo? De que maneira Deus olha? A gente olha o que nós chamamos de Antigo Testamento. Nós temos ali um povo chamado Israel, no qual aquele povo é povo de Deus. Você já parou para pensar alguma vez, refletir sobre como Deus trata aquelas pessoas, tratou aquelas pessoas, olhando para o Novo Testamento, para a igreja? Fazer a mesma pergunta: como Deus trata o seu povo? Aqui nós temos uma história que vai nos mostrar como que Deus trata o seu povo. Nós temos uma história triste, muito triste. A história de um homem, de uma nação, de um povo. A história de Acã. Esse homem era um soldado de Israel. Israel está naquele processo de conquista da terra prometida, depois que eles atravessaram o Rio Jordão, para o lado ocidental do Rio Jordão, para se apossarem da promessa do Senhor feita a Abraão, Isaac e Jacó. Depois que eles vencem a maior batalha, até o momento, que é a cidade de Raabe, a cidade de Jericó. E aí tem uma próxima peleja, uma próxima cidade, uma cidade pequena, a que eles têm que conquistar. Então, esse homem, Acã, um guerreiro de Israel, ele, na batalha anterior, quando estão destruindo Jericó, Deus deu uma ordem ao seu povo que eles tinham que destruir tudo. Nada do que fosse encontrado na cidade, nada, eles poderiam ficar.
mas que tudo fosse destruído, tudo iria ser queimado, destruído. E Acã, ele não obedece à aliança pela qual o Senhor fez com Israel. E como diz a história que nós lemos, ele pegou alguma dessas coisas. E a história continua e fala que, por causa disso, o exército de Israel, parte dele, vai para pelejar contra a cidade de Ai, e eles são derrotados. Uma cidade pequena, possivelmente umas 12 mil pessoas moravam naquela cidade, e eles são derrotados. E quando o exército de Israel foge diante dos seus inimigos, o seu líder Josué e os anciãos se desesperam, porque naturalmente aquela notícia iria circuncidar toda aquela região, e possivelmente aquelas cidades, nações, poderiam se juntar, poderiam fazer um conglomerado de nações e virem para destruir Israel e aniquilar Israel, de tal forma que não sobrasse nenhum israelita. Então, Josué se prostra diante do Senhor com os anciãos e começa então a buscar o Senhor. E diante de todo esse dia de oração e de humilhação diante do Senhor, Deus responde a Josué e manda ele se levantar, e manda ele agir, e dá a ele a direção, o que ele tem que fazer com a nação, para que Deus pudesse dar a vitória aos israelitas. Josué então segue as orientações do Senhor, faz o que Deus designou, encontra o problema, encontra o que estava acontecendo, o que tinha acontecido de errado, executa o juízo, e Acã e sua família e tudo que ele possuía são mortos e queimados. Por isso que eu digo, é uma história triste. Mas que lições, meus queridos irmãos, nós aprendemos dessa história? Em primeiro lugar, quando nós lemos o versículo 1, a gente encontra algo bem interessante, que é como Deus vê o pecado no meio do seu povo. Preste bem atenção, no versículo 1, há 3 situações interessantes. A primeira, começa afirmando que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Quando nós lemos apenas essa parte A do versículo 1, a gente imagina que foram várias pessoas dos judeus, dos israelitas, que pegaram o que não tinham que pegar, porque o texto diz que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Está no plural? O povo prevaricou, o povo pecou porque pegou coisas condenadas. Mas olha o versículo, ou melhor dizendo, a sentença seguinte. Porque Acã, aí vai dar o endereço dele, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A primeira sentença diz que foi Israel que pecou. E a segunda sentença do versículo diz que foi apenas um homem que fez o que não deveria fazer. E por causa disso, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Interessante, meus irmãos, e não esqueça a pergunta: como é que Deus trata o seu povo? Porque Acã pecou, mas o Espírito Santo, quando iluminou o escritor de Josué a colocar essas palavras, que foi Israel que prevaricou. E a ira de Deus não veio só sobre Acã e sua família, mas a ira de Deus se manifestou para toda a nação. De que maneira a ira de Deus se revelou contra a nação? Quando eles foram para a batalha contra Ai, e eles perderam a guerra. O versículo 2, naturalmente, liga a última sentença do versículo 1, quando fala a maneira pela qual eles foram derrotados. Verso 2 ao verso 5 fala que Josué enviou a Jericó alguns homens de Ai. E aí dá o endereço, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai.
Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. A maneira pela qual a ira de Deus se manifestou foi o povo perdendo a guerra. Agora é interessante como é que o povo perde a guerra. A primeira coisa que Josué pede é para que alguns homens espias vão lá e façam uma análise da situação. Tragam para Josué um relatório de como era aquele povo. Então a primeira coisa que aconteceu, eles tiveram uma visão errada daquelas pessoas. Segunda coisa, por terem a visão errada, eles menosprezaram o seu inimigo. Eles disseram, eles são fraquinhos. Não precisamos ir o exército completo. Manda só uns 2, 3 mil homens de Israel, que é o suficiente para derrotar os cidadãos daquela cidade. Mas o pior de tudo, meus irmãos, é que aquelas pessoas não buscaram a orientação de Deus. É incrível que quando nós olhamos, inclusive essa própria história nos mostra isso, mas a vitória anterior contra a cidade de Jericó, eles pedem detalhes de como eles deveriam atacar aquela cidade. E milimetricamente Deus fala para eles, olha, vocês façam assim, assim, vocês cerquem a cidade durante 6 dias. No 7º dia vocês dão mais 7 voltas. Acho que é por aí, né? Aí depois vocês gritem, os sacerdotes assoprem, buzinem lá naqueles negócios lá, naqueles chifres. A cidade vai cair. Os muros vão cair. Aí vocês vão entrar na cidade. E vocês vão fazer assim, assim e assim. Aqui não. Aqui eles não buscam o conselho do Senhor. Eles vão por suas próprias forças. Não buscam a orientação de Deus. E aí, queridos, quando eles são derrotados, aí a gente vê a situação gravíssima. Porque aquela situação aconteceria 2 coisas psicológicas. Enfraqueceria os judeus emocionalmente, como diz o texto, e deixaria mais forte os inimigos. Porque eles iriam dizer, eles não são tudo isso. Cidadezinha pequena, poucas pessoas, poucos homens de guerra, e botaram eles para correr. Então, o perigo que a nação corria era muito grande. Então, o que Moisés faz então, meus irmãos, para resolver o problema? O que nós temos que fazer quando nós estamos enfrentando problemas? O que a igreja tem que fazer? Versos 6 a 9 nos diz, nós temos que orar. Foi o que Josué e os anciãos fizeram. Se prostraram diante de Deus. Colocaram o rosto perante a arca. É muito raro a gente perceber pessoas nos nossos dias, irmãos em Cristo, orando nessa posição. A posição que Josué orou e os anciãos, e ficou, não foi uma questão de uma oraçãozinha de minutos, foi o dia todo eles ficaram em oração, é semelhante àquela posição que Jesus ficou no jardim do Getsêmani. Ele colocou o rosto no chão. Ajoelhou-se e colocou o rosto no chão, prostrou-se diante de Deus e colocou para Deus a gravidade da situação. Ele orou, mas ele não orou sozinho. Outros homens, possivelmente mulheres de Deus, oraram junto com Josué. Eles oraram e clamaram a Deus. Quando chega no versículo 10, Deus responde a oração de Josué e de Israel, e Deus diz assim: então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Parece que não era para Josué e os anciãos ter ficado orando durante tanto tempo. É como se Deus falasse para eles, vocês não sabem o que tem que fazer? É tão claro o que vocês têm que fazer. Levantem-se, levantem-se. Então, meus irmãos, Deus dá a metodologia para Josué, para Israel, como eles poderiam resolver aquele problema. Preste bem atenção. Deus dá
a metodologia. E na metodologia, como Deus designou, como Deus disse que Israel resolveria o seu problema, como é que Deus poderia dar a vitória para eles, tem 2 pontos importantes. Grave bem isso. O primeiro ponto importante da metodologia de Deus é graça soberana de Deus. Se você não entende essa frase, graça soberana de Deus, é aquilo que só Deus pode fazer. Os versos 11 a 13 mostra um pouco do que só Deus poderia fazer. Somente Deus poderia mostrar o que tinha acontecido. Observe. Israel pecou, mais uma vez, Deus não diz, Acã pecou. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel, mais uma vez, não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E até o versículo 23, Deus continua a dizer para eles como é ou o que eles tinham que fazer. Você entende que somente Deus poderia mostrar para Israel o que tinha acontecido de errado. Mas ao mesmo tempo Deus coloca Israel na equação. E aí é onde entra o segundo ponto de como resolvemos o problema que às vezes, irmãos, pode estar acontecendo no nosso meio. A responsabilidade humana. O que nós podemos e temos que fazer? E aí Deus diz para Josué: em primeiro lugar, o povo tem que se santificar. E depois disso, eu vou mostrar, mas o povo precisa seguir as minhas orientações. Você vai fazer o seguinte, Josué: quando o dia amanhecer, você vai pegar as 12 tribos de Israel e vai representá-lo aqui na sua frente. E você vai colocar sorte, possivelmente usando o Urim e o Turim. Me ajuda aí, pastor Marcos. Essas 2 palavras aí do que o sacerdote, a maneira que eles tinham de colocar sorte, Urim e o Tumim. Possivelmente usando esse mecanismo. Então, eu vou apontar qual das 12 tribos é responsável pelo que está acontecendo. As 12 tribos foram representadas. E o sacerdote e Josué colocaram sortes. E Deus apontou: o problema está na tribo de Judá. Mas tem uma tribo inteira. Então, depois que foi selecionada a tribo de Judá, Deus disse: agora vocês vão pegar os clãs de Judá e vão representá-los. E vai colocar sorte de novo. E naquela família que apontar, você vai pegar eles. E assim Josué fez. Pegou os clãs de Judá, ou as famílias de Judá, e as representou. Se você não entende isso, é só lembrar de quantos filhos Judá teve. Pega os filhos de Judá, cada um representado, e vai cair a sorte num deles. A sorte caiu em um deles. Terceiro passo: pega essa pessoa na qual a sorte caiu sobre ele, e mais uma vez, pega os clãs, que vai apontar todos os descendentes, e lá eu vou mostrar qual deles está, ou aonde está o problema. Terceiro passo: Josué seguiu a orientação de Deus. E o texto fala que a sorte, versículo 18, ou caiu sobre Acã, filho de Carmi,
filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Aqui nós temos a soberania de Deus agindo, e nós temos a responsabilidade nossa ou dos judeus que agiram, como descobrir o problema. Façam o que eu estou dizendo. Sigam a minha orientação. Aqui está a metodologia. Façam isso. E aí então, depois que alguma coisa apontou para Acã, aí Josué chama Acã e fala: meu filho, fale o que aconteceu. Diga o que aconteceu. Versículo 20 fala então: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. De fato, eu pequei. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Só um detalhe interessante aqui, meus irmãos. O versículo 21 mostra os passos para o pecado. O que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O que Tiago explica no capítulo 1 de Tiago. Aqui, Acã mostra para a gente. Verso 21. Primeiramente, Acã viu as coisas que achou bonita, que desejou. Depois que ele viu, o versículo 21 fala que ele mesmo diz que ele cobiçou. Viu, cobiçou. Depois que cobiçou, ele tomou. Depois que ele tomou, ele escondeu. E aí, queridos, problema resolvido ou esclarecido. Mas agora entra a pior parte da situação. Sinceramente, eu não queria estar aqui com essas pessoas. Eu não queria estar aqui para ter que exercer ou executar o juízo que Deus havia designado. Eu não queria ser um judeu aqui nesse momento, porque fala aqui no versículo 24 e 25 que Deus, por meio de Israel, executou juízo sobre Acã e sua família. Tomaram, pois, versículo 23, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então, Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Não foi só Josué e os anciãos que apedrejaram Acã, a sua família e os seus animais. Foi todo Israel. E aqui, meus irmãos, eu queria fazer mais uma aplicação sobre o juízo de Deus quando vem na vida de um descendente, de um filho. Acã não foi condenado sozinho. Acã levou com ele sua esposa e seus filhos. E a gente percebe sempre esse modelo na Bíblia. Quando Coré ou Corá se voltou contra Moisés, ele e sua família morreram. Quando aquele ímpio, que agora me foge o nome, se vocês lembrarem aí, aquele que queria matar Mordecai, livro de Esther, aquele Amã, obrigado pastor,
Quando Amã quis matar e destruir todos os judeus, Deus não puniu só Amã, puniu Amã e os seus filhos e sua família. Quando os homens armaram contra Daniel, quiseram matá-lo, jogando ele na cova dos leões, forçadamente o rei teve que fazer isto. Aqueles homens e suas famílias foram destruídas. E aqui a gente tem Acã e sua família destruída. Agora, os líderes de família, levanta a mão aí, os líderes de família, levanta a mão. Meus irmãos, aqui tem uma coisa muito importante para mim, para você. Mas não só para os líderes de família, os cabeças, mas para todo componente de família. O texto não diz, mas não é, acredito que não seja difícil conjecturar que a família de Acã foi condenada junto com ele, porque concordou com o que ele fez. Se a família de Acã tivesse agido de uma maneira sábia e santa, quando Acã chegou com aquelas coisas, se a esposa de Acã, se os filhos de Acã tivessem dito, papai, os filhos, a esposa, Acã, ou meu amor, isso aí não nos pertence. Você vai trazer desgraça para você e para a nossa família. Isso aqui não, leve, jogue isso fora, devolva isso, queime, faça o que o Senhor mandou. O que era? Eu vi só o rabo. Eu pensei que fosse uma cobra. Deixar vocês se recomporem. Mas é assim, né, irmãos? A bucura aparece, né? Permita só abrir um parêntese. Às vezes o pregador sofre. Uma vez um grupo de irmãos estavam pregando. Não sei se o irmão Clodomir estava junto, mas eu acho que era Vilarejo de Profeta. Uma escola dominical cheia de crianças. E o irmão estava pregando, de repente pousa o helicóptero. As crianças correm tudinho e o pregador fica lá olhando, né? Mas agora voltando, meus irmãos, para a nossa história. Acã condenou a sua família. Acã condenou a sua esposa, condenou seus filhos, por não agir ou por não refletir nas consequências que o seu pecado poderia trazer. Eu falo isso, meus irmãos, porque é muito comum a gente observar no meio da igreja do Senhor, pais, mães, ou às vezes os filhos, acobertando os pecados de pessoas da família, encobrindo o pecado de pessoas da família. Acã prejudicou a sua família, mas a sua família também não agiu com ele como família. Poderia ter dito, meu filho, isso aqui não. Isso aqui não vai trazer bênção para a nossa família. Tire isso daqui. Leve isso daqui. Meu amado irmão, minha amada irmã, entenda que todo o processo de santificação começa na família cristã. É um pai, é uma mãe, são filhos que temem ao Senhor, que ambos se ajudam no processo de um dizer, isso aí não, isso aqui não. Mas lembra que eu comecei a mensagem de hoje à noite fazendo a seguinte pergunta: como é que Deus trata o pecado, ou como Deus trata o seu povo? Porque, queridos irmãos, todos nós somos levados a imaginar que a ação de um irmão não tem nada a ver com as minhas ações. Aquilo que eu faço de errado não atinge você, ou o que você faz de errado não me atinge. Aqui nós temos uma história que mostra que Deus sempre trata o seu povo de maneira coletiva. Israel, assim como a igreja, era uma unidade. E Deus executou juízo sobre todo Israel. Eu fico pensando, meus irmãos, quando eu uso,
essa palavra, Deus executou, Deus exerceu juízo sobre Israel. Eu fico pensando, mas por que Deus não sentenciou, não julgou diretamente logo só Acã? Por que Deus não responsabilizou somente Acã, no lugar de punir a nação? Inclusive, cerca de 36 homens morreram por causa do pecado de Acã. O texto não diz, mas é possível também que Israel tenha sido envolvida em tudo isto, porque é bem possível que quando Acã tomou aquela prata, aquela jaqueta bonita, aqueles 600 gramas de ouro naquela barra de ouro, é possível que outros judeus tenham visto, é possível que outros israelitas tenham visto Acã pegar. E possivelmente, se eles viram, é possível que eles tenham dito: eu não tenho nada a ver com isto. Ele vai pagar. Ele vai sofrer. E não é assim. Aqui nós temos essa história que nos mostra que Deus não trata o seu povo assim. Deus sempre trata o seu povo como uma unidade. Queridos, se a igreja não está bem, a gente precisa entender que o procedimento que nós temos que fazer é o mesmo que essa história nos mostra. São pessoas que temem a Deus e começam a levantar um clamor de oração ao Senhor. E hoje à noite eu quero convidar irmãos e irmãs em Cristo para orarem pela saúde da igreja do Senhor. Quantos podem fazer isso? Levanta a mão aí. Vamos orar, meus irmãos, pela igreja do Senhor. Eu não sei se é o verão, eu não sei o que é, mas tenho percebido ultimamente, não sei se vocês têm percebido isso, mas assim uma certa, a igreja assim meio que cambaleando, sabe, aquela apatia. Pode ser uma impressão, pode ser, mas é possível também, meus irmãos, que tem coisas acontecendo que desagradam ao Senhor. Então nós temos que começar orando, buscando ao Senhor, para que a graça soberana do Senhor possa trazer de volta a energia da igreja, a vida da igreja, a força da igreja, que é o Espírito de Deus nos enchendo. Mas lembra, meus irmãos, que a graça soberana sempre age nas nossas, ou com a nossa responsabilidade. É preciso também que a gente haja. É preciso que a gente faça o papel de membro de igreja. Eu gosto tanto, irmãos, de citar que essa mesma metodologia que Deus, Pai, Yahvé, deu aqui para Josué, é a mesma que Jesus Cristo deu para a sua igreja. Se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Vai você lá conversar com ele. Se ele te ouvir, ganhar-te o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas testemunhas, para que por meio de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Porque onde tiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou ali no meio deles. E se eles não ouvir, ou se ele não ouvir, leva o caso à igreja. E se ele não ouvir a igreja, considera ele como gentil e publicano. Temos que orar pela saúde da igreja, meus irmãos. Temos que orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. E sempre que a igreja não estar bem, como é que a gente começa, meus irmãos? Orando e fazendo uma análise pessoal. A minha vida, como é que eu estou, Senhor? Naturalmente, que há pecado a confessar, atitudes de mudança, mas naturalmente também, meus irmãos, orarmos uns pelos outros, orarmos pela saúde da igreja do Senhor. Sempre Deus trata o seu povo de maneira coletiva. E eu espero, irmãos, que nesse trabalho da gente estar orando pela saúde da igreja do Senhor, não esteja só os pastores orando sozinhos. Eu quero realmente desafiar a cada um de vocês, meus irmãos, eu digo que hoje à noite está o núcleo da igreja. A gente fazer isso. Jovens, adolescentes, crianças, vamos orar pela saúde da nossa igreja, que Deus traga um avivamento em nosso meio, que Deus faça mudanças em nossas vidas, que Deus nos ajude a sermos uma igreja cada dia mais fervorosa,
no Senhor. Deus trata o seu povo assim, queridos. Olha, como eu falei a vocês, é uma história triste. Acã morre, sua família morre, seus animais morrem. E ainda fica um monumento para que ninguém esqueça o que aconteceu. Essa história aconteceu e quando chega em Atos, capítulo 5 ou 6 de Atos, o caso de Ananias, capítulo 5, e Safira, a igreja, um casal peca e o Espírito Santo age e faz da mesma maneira, executa, exerce juízo sobre aquele casal, para que fique claro que Deus não brinca com o pecado. E se é que, meus irmãos, que Deus tem alguma criptonita, é o pecado. Deus diz a Josué, no versículo 12, a parte final: já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio a coisa roubada. Não é que Deus não tenha capacidade, é fraco quando vê o pecado, porque Deus é santo. Nosso Deus é santo. Para que nós possamos ter sempre o nosso Deus à nossa frente, é preciso que a gente faça o que Deus pediu para a nação de Israel fazer: santificai-vos, né? E tomar as ações, as medidas que foram necessárias para que a saúde da igreja possa voltar. Amém?